Então, boa noite. Fala, galerinha da física. Boa tarde, bom dia para quem for assistir. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E o que eu estou fazendo aqui eu resolvi falar um pouquinho sobre a segurança nuclear em termos de segurança normal da usina de Zaporizhia, na Ucrânia. E por que que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo isso por conta do que está acontecendo, essa terrível guerra imposta pelos russos ao povo ucraniano. E, mediante a isso, eu resolvi compartilhar algumas informações de qual eu tenho conhecimento, tendo em vista que eu estudei mestrado e doutorado, não cheguei a concluir o doutorado na época, em engenharia nuclear. Eu passei para o doutorado em física, mas eu sou mestre em engenharia nuclear e trabalhei na usina de Angra 1 no ano de 2015, por um bom período, entendeu? E trabalhava como é, engenheiro, de fato, engenheiro júnior, barra físico de reatores. Na época, a gente ainda tinha essa condição de fazer isso. Posteriormente, com o aparecimento do curso de engenharia nuclear, se tornou impossível para que um bacharel em física conseguisse esse tipo de colocação. Mas vamos lá. Atualmente eu estou terminando o meu PhD em física, né, o meu doutorado em física, na área de física de altas energias, certo, na UERJ, e tem aqui o meu e-mail para contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida comigo, ou aqui mesmo na página do nosso canal, tá? A minha motivação para o vídeo, obviamente, tem a ver com a guerra e a questão da segurança de centrais nucleares, que, ao meu modo de ver, sempre foram as melhores, mais seguras e mais eficientes modos de produção de energia que existem, entendeu? Quando eu escolhi fazer parte da área da engenharia nuclear, foi por uma convicção, era por uma, não vou usar o termo crença, que eu não gosto de crença, mas por conhecer e saber que era realmente a melhor opção e que o Brasil certamente devia de ampliar, né? Mas em termos de Brasil, a gente sabe que é complicado. E vou falar um pouco sobre segurança de centrais nucleares do modelo PWR, a qual a usina de Zaporizhia faz parte. Bom, então vamos lá. Tem sido noticiado nos últimos 2 dias, né? Estamos no nono dia da guerra e as forças russas elas estão na proximidade da cidade de Energodar. A cidade de Energodar é justamente a cidade a qual a usina de Zaporizhia fica localizada. Essa cidade de Energodar, ela fica na porção sul, não exatamente sul da Ucrânia, né, mas na parte sul, seria a parte mais quase ao sul, e ela fica a cerca de 300 quilômetros das regiões separatistas, né, de Donetsk, né, e Tombar, Tombar, eu acho que é o nome, e é uma distância considerável que me falta na mente agora, da Crimeia. A Crimeia fica mais ao sul de Energodar, tem outras cidades entre elas e o próprio Mar Negro. Bom, essa usina de Zaporizhia, ela é a maior usina com capacidade instalada da Europa e ela é a 10ª no mundo. E a motivação russa para tomar essa central nuclear, acredito eu que não seja de destruição dessa central nuclear, mas sim de você tentar desligar ela. Imagine que a moral das tropas e do povo ucraniano que luta tão ferozmente pela defesa da sua nação vai decair bastante se elas perderem a capacidade de se aquecerem, de energia para até mesmo se comunicarem e informarem movimento de tropas, etc, etc. Mas e sempre existiu a questão de uma histeria nuclear, claro, motivadas por razões muitas vezes exageradas, mas não exatamente erradas. E as principais perguntas que surgem, principalmente no público leigo, é o que pode acontecer se por acaso a Rússia resolver bombardear a usina de Zaporizhia. O que vai acontecer? Vamos ter uma nova Chernobyl? E essa dúvida é uma dúvida constante. Colegas meus têm me perguntado, Fernando, o que acontece se isso aí acontecer? Bom, torcemos para que, primeiramente, isso não aconteça. Como a gente pode ver aqui nesse quadro aqui abaixo,
a própria população, né, de Energodar, ela fizeram uma espécie de cinturão humano, impedindo a passagem do comboio blindado russo, mas o que tem atrasado os russos, porém, é praticamente impossível que os russos não cheguem na usina de Zaporizhia. Por que isso? Porque eles já estão travando o confronto, eles estão desviando a rota, né? Eles travaram confrontos com forças ucranianas, e eles fizeram um bombardeio muito próximo da região da usina nuclear de Zaporizhia, o que forçou com que membros da Agência Internacional de Energia Atômica e da Agência Europeia de Energia Atômica pedissem para que os combates não ocorressem naquela região, para que se evitasse, além de tudo, problemas posteriores. Agora, que tipo de problemas é esses que podem surgir? Bom, o principal medo é vazamento nuclear e se tornar uma nova Chernobyl. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha antes disso daí, para saber aonde é que fica a Zaporizhia. Bom, como eu falei, a cidade de Energodar, ela fica na parte sul da Ucrânia. Eu peguei uma foto do Google Maps aqui de satélite, que pega justamente a usina. Se vocês repararem aqui comigo, nessa porçãozinha aqui, você tem esses 6 prédiozinhos aqui, são os prédios de contenção, aonde estão instalados os 6 reatores do tipo VVR, agora, desculpa, deixa eu ver, os tipos de reatores são VVR 1000, certo? Que são modelos de PWR, como eu vou falar daqui a pouco. E aqui na porção norte, você tem o rio Dnipro, e isso aqui é o reservatório de água que você pega do rio Dnipro. Você tem que criar um reservatório com uma quantidade de água, na qual, se a gente vê aqui nessa porção, bem próximo daqui da entrada das usinas, provavelmente a gente tem aqui as turbinas, na qual a gente puxa essa água daqui. Essa água daqui é a água que vai abastecer o sistema secundário, ela vai passar pelo secundário das usinas, vai ser transformada em vapor, já que o modelo da usina ele é um modelo de usina PWR, ou seja, ele tem essa conversão pela temperatura da água em vapor, na qual vai se girar as turbinas, depois vai ser transformado novamente em água e vai acabar indo aqui, né, aqui nessa parte de cá, voltando para o reservatório, levemente aquecida, entendeu? Levemente aquecida. Então, aqui ao norte a gente tem o rio Dnipro, certo? Ao sul, a gente tem Velik Bilizorka, que é uma cidade onde as tropas russas estão instaladas, e combatentes ucranianos também, certo? Na porção oeste, que seria mais ou menos para cá, a gente tem a cidade de Kherson, que é uma cidade que já caiu sob o poder russo, uma cidade importante, e os russos acabaram por conseguir conquistá-la. Esperamos que em breve eles acabem por deixar a cidade de Kherson, certo? E mais um pouco ao sul, depois de Velik é um nome horrível, Bilezorka, você teria o Mar Negro e a Crimeia. E essa posição daí ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de defesa em profundidade, a gente pensa em várias camadas de proteção. E a posição da usina de a usina de Zaporizhia, ela não permitiria que você tivesse a última camada de proteção que eu vou falar em instantes. Ok? Vamos lá. Os reatores, eles são do tipo PWR. Na verdade, o que a gente tem aqui é esse modelo que eles chamam de VVER 1300, que é uma cópia, como tudo que os soviéticos costumam fazer, eles copiam o que deu certo no Ocidente, entendeu? Eles copiaram esse modelo. Esse modelo ele é diferente dos reatores de Chernobyl, obviamente, certo? Sendo muito mais seguros, principalmente pelo tipo de prédio de contenção que eles eram colocados, ok? E eles também são, como o nome está dizendo aqui, PWR, são reatores pressurizados e moderados
com refrigerante à água, certo? Refrigerados à água. E isso daí tem uma vantagem muito grande, entendeu? Já que o moderador do reator de Chernobyl, ele era grafite, e quando a temperatura subia bastante, ele tinha a capacidade de aumentar a população neutrônica, o que foi um dos fatores que conseguiu piorar a situação e levou àquela catástrofe que foi em Chernobyl. A gente tem 6 unidades, certo? Sendo que a primeira unidade ela foi instalada em 1985, a segunda em 1986, a terceira em 87, a quarta em 88, a quinta em 89 e a sexta em 1996. Todos eles tinham a capacidade térmica de 3.000 megawatts e uma capacidade elétrica de 950 megawatts. Esses reatores eles foram produzidos pela Atomistro e Spor, que é uma divisão de produção de reatores da empresa Rosatom. A Rosatom é a Rússia Atômica, ela que faz desde as armas nucleares até essa questão. É uma grande empresa do ramo, entendeu? Vai passar muito tempo sem construir um reator em algum lugar, mas paciência. Então, vamos lá. Em relação a Chernobyl, esse tipo de usina ele era muito mais moderno. E o que a gente pode salientar? Como eles foram licenciados entre 85 e 96, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles já sofreram alterações posteriores aos acidentes de Chernobyl. Houveram mudanças estruturais, reformas, na qual se melhorou a segurança desses reatores, para que impedir justamente, não que vai impedir, já que seria impossível o acidente que aconteceu em Chernobyl acontecer na usina em questão. Mas se melhora a segurança até por uma questão de dar mais segurança e acalmar e tranquilizar a população, certo? E o que acontece? Esses reatores eles foram melhorados e modificados. Agora, eles têm o mesmo tipo de estrutura que, por exemplo, Angra 1 e Angra 2 têm. Aqui tem como dados para a capacidade elétrica de Angra 1 é de 640 megawatts e de Angra 2 são de 1.350 megawatts. Uma é menor e a outra é maior, respectivamente. Sendo que Angra 1 ela é da fabricação da Westinghouse e Angra 2 ela é Siemens, alemã. E, obviamente, elas tratam a questão de segurança como prioridade. Bom, deixa eu falar aqui. Antes de eu falar sobre a questão da segurança total, aqui a gente tem um modelo do reator, certo? Na qual aqui a gente tem aonde ficam os elementos combustíveis, as pastilhas, etc., que é onde é produzido o calor. E aqui fica uma água, certo? Essa água daqui, ela é que vai ser aquecida como resultado da fissão nuclear, ok? Vai ser gerado esse calor vai ser retirado pela água e ele tem uma pressão altíssima. Então, a gente está falando de a gente ter uma diferença entre a perna quente e a perna fria. A perna quente é aqui onde está em vermelho, certo? Que a água está muito quente. Aí ela vai chegar aqui no gerador de vapor ou no trocador de vapor, certo? Seriam duas regiões de contato, a qual aqui a gente teria aquela água que está do reservatório do rio Dnipro. Essa água ela é aquecida, ela não está sob pressão, certo? Ela é aquecida rapidamente e ela é praticamente toda convertida em vapor. Esse vapor é jogado para as turbinas, que vão ser giradas e depois a temperatura vai sendo baixada de maneira que ela retorna ao estado de água, certo? Líquida, e é devolvida ao reservatório. Depois que ela passa pelo trocador de vapor, vocês percebem que é uma diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura é algo em torno de 5 graus. Se eu não estiver enganado, se começa em 325 graus e se retorna a 320 graus, ou a 328 e 323, eu não estou lembrado agora, peço desculpa. Então, basicamente, o que você tem aqui é uma grande panela de pressão que aquece a água e troca esse calor com água no meio externo, girando as turbinas, certo? É muito eficiente e muito seguro. Claro que a gente está falando isso das usinas ocidentais, certo? Por que a gente considera as usinas ocidentais seguras?
porque, e eu tive o prazer de poder observar isso quando eu trabalhei em Angra 1, toda essa questão, a usina ela trabalha com um sistema, primeiro, de defesa em profundidade. O que seria isso? Cada etapa que a gente tem do reator, ela é uma espécie de defesa. Então, é tudo pensado dessa maneira. São 7 camadas de defesa, ok? Essas camadas de defesa vão desde as pastilhas combustíveis, as que são presas nas varetas, certo? As varetas, o, o, os próprios elementos, né? Aí você tem o vaso do reator, você tem um envoltório de aço no vaso do reator, por fim, você teria o prédio de contenção e você teria o plano de evacuação e para onde se liberariam os gases provenientes do pior cenário possível, que seria o cenário que aconteceu em Chernobyl, que não teria condições de acontecer aqui. E por isso que eu chamei a atenção que quando eu estava falando daqui dessa região, porque não tem para onde você tivesse vapores radioativos ele escoar de maneira segura. Ele acabaria atingindo as regiões. Eu não sei aqui ao certo para que direção o vento costuma soprar na maior parte do ano, ou como foi as condições meteorológicas. Mas, de qualquer forma, ele sempre vai acabar indo para uma cidade, para o rio de Dnipro, certo? Ou para a cidade de Kherson, Mar Negro e, por fim, Crimeia. Essas regiões poderia ser onde a pluma radioativa poderia escapar, no pior cenário. Mas isso aí depende das condições de vento, que são consideradas no caso dos projetos das usinas ocidentais, porém eu não sei nesse projeto em si. Ok? Então vamos lá. Em síntese, a gente trabalha com uma condição de que pode acontecer vazamento das pastilhas, costuma ocorrer, porque essas pastilhas elas sofrem desgaste, elas estão sofrendo pressão da colisão de exatamente trilhões de nêutrons batendo nela e gerando fissão, ela se aquece, ela se expande. Então, a gente considera que de 1 a 2% dessas pastilhas elas vazem. Elas vazando, elas vão ficar presas dentro da vareta. E a vareta é feita de um material muito especial chamado de zircalói, ok? Esse material zircalói, ele tem propriedades interessantes. Claro que tem sempre o perigo do zircalói, se, por exemplo, ele não for refrigerado, e esse é o maior perigo que pode acontecer numa usina, ele gera hidrogênio, entendeu? E se você tiver 4% de hidrogênio dentro de um ambiente, qualquer faísca faz com que ele se torne explosivo. Mas esse aí já não é um caso que acontece. Essas varetas estão sempre sempre sendo bastante moderadas na água, né, mantendo a temperatura muito boa. Caso isso não aconteça, o próprio vaso do reator ele já tem uma espécie de proteção muito forte, entendeu? Ele é feito de um material que ele impede que boa parte das radiações escapem. Claro que ainda tem radiação gama, né, que ela pode escapar e tudo. Você teria o envoltório de aço, certo? Que ele tem cerca de 3 centímetros de espessura, isso é muito forte, ok? Ele também serve como proteção de blindagem, mas ele já se pensa mais no caso de uma explosão, certo? E aqui, quando você fala de explosão, o seu maior temor está justamente no gerador de vapor, no pressurizador. Eles são enormes, certo? E quando eles explodem, eles causariam grande dano. Então, esse seria o primeiro impacto que causaria, e você espera que o envoltório de aço segure essa questão dessa explosão, certo? E, por fim, numa proteção externa, você teria o prédio de contenção, que em Angra 1 e Angra 2, e nesses modelos, eles têm que ser feitos de concreto com barita, com cerca de 70 centímetros de espessura, que ele vai conter o material físsil dentro dele. E esses prédios aqui, na análise que eu vi da usina de Zaporizhia, ele também tem essa proteção. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui seria o prédio de contenção do reator número 2, certo? Ele teria essas especificações, isso eu sei ao certo, porque eu encontrei essa documentação e eu vi isso, de que ele também teria o suporte da queda de um maior avião comercial que existe hoje, se cair em cima dele, você não perderia o prédio de contenção e obviamente, vazaria o conteúdo do material nuclear, ok?
igualmente o que acontece aqui. Porém, o que eu não sei ao certo é quais os outros sistemas de proteção que funcionam aqui. Será que a gente tem uma casca de aço que nem a gente teria em Angra 1 e Angra 2? Eu acredito que provavelmente tenha, já que é uma imitação do modelo PWR, mas eu não posso especificar o certo. O que eu sei de certeza é que a gente tem um prédio de contenção e que o sistema de produção dos elementos combustíveis ele é o mesmo. O reator sendo PWR, essa estrutura seria mantida. O que faltaria saber é justamente essa questão das proteções 3 e 4. Eu aposto que sim, mas eu não posso afirmar de certeza. Contudo, se o maior temor que a gente tem hoje são de ataques, bombardeios, essas bombas que estão sendo jogadas, a não ser que elas atinjam intensamente o reator, os reatores, isso teria que ser uma coisa proposital de ocorrer. Para um simples ataque, provavelmente eles não vão cair, certo? Eles teriam que receber ataques constantes. Só que isso não é interessante nem para o povo, muito menos para o povo ucraniano, nem para o povo russo, certo? Então, eu não acredito que isso ocorra. Um dos perigos principais que você pode ocorrer nesse tipo de reator é o seguinte: imagine que você tenha uma perda de energia, que é o que ocorreu no complexo japonês, certo? Você perdeu a energia e você perdeu a capacidade de circular a água. Sem essa capacidade de circular a água, você não retira o calor do reator. E a não retirada do calor do reator pode gerar o derretimento do material combustível e criar um problema. Daí a gente vai para as demais proteções, entendeu? Ele ficaria contido aqui. Só que, mediante a isso, a gente não sabe se uma pessoa desligar propositalmente a energia elétrica do sistema, da usina, entendeu? Ninguém garante que, por exemplo, eles não tentem explodir o prédio de contenção. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que seria o pior cenário possível. Eles dinamitarem o prédio de contenção de maneira proposital. E, por fim, uma coisa que eu tenho certeza que eles não têm, que seria a camada 7, que seria aquela da proteção contra a pluma radioativa. A pluma radioativa se espalharia pela Ucrânia e atingiria a natureza e as pessoas. Isso seria a certeza. Ok? Pessoal, é só uns pequenos detalhes sobre a usina de Zaporizhia que eu pude constatar rapidamente e um pouco do meu conhecimento da área nuclear, tendo em vista que eu estudei tantos anos e trabalhei na usina lá. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que viram o vídeo, pedir que deixem seu like, se inscrevam no canal e tirem dúvidas se for de interesse de vocês, não só desse tema, como de qualquer outro tema pertinente da física, da matemática, entendeu? Eu tenho muito gosto de fazer isso. E é isso. O meu agradecimento a todos vocês. Um abraço. Bye, bye.